Saudações aos navegantes, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Perfume, Cultura e Arte. Hoje nós vamos tratar de um perfume forte, sombrio, assustador, gótico, sensualmente úmido, estritamente decadente. Um beijo proibido, o perfume dos vampiros, Salvador Dalí por Ama. Bem, antes de começarmos nossa aventura enigmática pelo mundo do vampirismo, eu te convido a se inscrever no meu canal. Eventualmente, se você acha que, além dos ranqueamentos, que diga-se de passagem, são muito bons para nós que gostamos de perfumes, possível também a gente se aventurar por histórias, possibilidades criativas, enfim. Se você pensa desse modo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em meu canal, dê uma olhada nos outros vídeos, faça um joinha aí para que o YouTube possa disponibilizar esse vídeo para demais pessoas que pensam tal como nós, enfim, que a gente possa propagar essa ideia. Mas veja, vamos lá. Vampiro, vampirismo. O que vem à mente quando você ouve essa palavra? Eu acho que certamente você já deve ter assistido alguns clássicos, né? Tais como Drácula, Nosferatu, pensando esses filmes clássicos, ou então séries, por exemplo, a saga Crepúsculo, que, digamos, deixou muitos e muitas apaixonados e apaixonadas pelo vampirismo, ou então o clássico que nós temos que seduziu multidões, que foi a entrevista com o vampiro. Veja, de onde surge tudo isso? De imediato, eu posso te dizer que isso se origina na Europa, é oriundo, por exemplo, dos mitos lá existentes, mas essa ideia que nós temos hoje sobre vampiros e vampirismo começa a se delinear em 1819. Um escritor chamado John Polidori escreve uma obra, The Vampire, e nela nós temos um vampiro chamado Lord Ruthven. Bem, e a partir daí começa a se criar essa ideia do que nós temos a respeito de vampirismo. Então são pessoas fortes, mas contidas, e que de uma hora para outra mostram uma violência e até mesmo uma virilidade intensas, sobre-humanas, animalescas, né? E temos também a ideia daquele que se esconde na penumbra, que, se por um lado tem a imortalidade, ele também tem a fragilidade, que é o fato de que, se exposto à luz, ele vai definhar e morrer, né? Então, vejam, esses elementos todos, sobretudo a partir da obra do Bram Stoker, Drácula, foi publicada em 1897, a gente começa a ter uma ideia geral do vampiro, né? Ele mora, por exemplo, em um castelo, esse castelo está em ruínas, então tem coisas em putrefação, o cheiro de morte, né? De abandono, de vazio está lá presente. E por outro lado, nós temos essa dimensão do desejo, porque veja, com essas características todas de fragilidade, força, contenção e também agressividade, há uma ordem do desejo que se manifesta aí, que é extremamente sedutora, né? E o fato de o vampiro atacar o pescoço e sugar o sangue da sua vítima, veja que tem uma conotação sexual muito sedutora. Então, essas são as características gerais dos vampiros, que até hoje estão presentes na nossa cultura, na nossa imaginação, enfim. Quem daqui não sonhou em ter a imortalidade e a força? Esse enigma caracteriza o vampiro. E o perfume que eu vou abordar hoje com vocês, segundo muitos especialistas, ele carrega consigo esse lado sombrio, enigmático, sedutor, mas por outro lado muito visceral, enfim, e assustador, que é o perfume Salvador Dalí por Ama. E eu te convido a conhecer um pouco mais esse perfume. Bem, como você pode ver, eu estou aqui com essa preciosidade da perfumaria,
que é o perfume Salvador Dalí Pour Homme. Mas antes de tratar especificamente desse perfume, eu gostaria de contextualizar um pouco quem foi Salvador Dalí. Talvez você já tenha visto algumas obras dele. Ele foi um pintor surrealista, e o surrealismo tem como característica tentar manifestar aquilo que acontece no inconsciente, onde não há as leis costumeiras de ordem, de equilíbrio, de junções racionalmente estabelecidas a respeito das coisas. Na verdade, há uma justaposição de imagens que muitas vezes não tem vínculo umas com as outras. Isso é o surreal, aquilo que junta coisas diferentes e que estão, digamos, no caos do nosso inconsciente. E o Salvador Dalí se destacou por isso. Outra coisa que eu acho relevante também que você conheça é que ele era um apaixonado também por perfumaria, né? E ele, inclusive, chegou a dizer que dos 5 sentidos, o perfume é aquele que incontestavelmente mais nos aproxima da imortalidade. Bem, como nós somos apaixonados por perfumes, certamente nós concordamos com ele. Mas veja, cá entre nós, essa embalagem aqui, esse frasco, ele é surreal, concordam? Para começo de conversa, é um perfume masculino, mas note, olha a boca, olha essa dimensão aqui do pomo de Adão, enfim. Convenhamos que não faz remissão a algo masculino. E é de fato o surreal disso tudo, porque o que Salvador Dalí fez para se inspirar em produzir esse frasco aqui, que, diga-se de passagem, ele atuou efetivamente nesse processo. E ele fez alusão a uma obra que ele produziu chamada Afrodite de Quinido. Essa obra que você está vendo agora, né? E o que é essa obra? Essa obra é uma releitura da Afrodite de Quinido, produzida por um escultor grego muito famoso chamado Praxiteles, há milênios atrás. E note que nessa obra, além da Afrodite propriamente dita, temos essa imagem aqui. E essa imagem faz alusão à amante de Dalí, a Gala. Bem, e por que essa alusão? Primeiro, a boca da amante. E segundo, esse pomo de Adão aqui, bem protuberante. Por quê? Muitos achavam que Gala, na verdade, não era uma mulher, dadas as características dela. Enfim, então tinha um visual andrógeno. E ele buscou retratar essas características sensuais, diga-se de passagem, de Gala nessa obra, e ele resgatou essa imagem para produzir o perfume, né? Só que, cá entre nós, se você não conhece essa história e você vê essa imagem aqui, esse frasco, você fica até receoso, porque aparentemente é um perfume feminino. E, de fato, meus caros, minhas caras, ele realiza um plot twist, ou seja, uma mudança muito radical, porque, de fato, quando ele abre a sua nota, você pensa que é um perfume feminino. A mim, ao meu olfato, me lembra muito um perfume feminino. Já as notas de coração, enfim, mudam radicalmente. Então, sem exageros, eu acho que esse perfume aqui é um dos que mais realiza um plot twist, uma mudança radical de narrativa do que ele se propõe como perfume. Então, vamos saboreá-lo, né? Bem, vamos lá, vamos aplicá-lo. Que delícia, pessoal. Como eu disse, ele tem uma abertura sui generis. Sinceramente, essa abertura com essas características em outros perfumes. Alguns especialistas dizem que ele abre com uma nota de patchouli terroso, manjericão, enfim. Mas é bem diferente e intenso. E como eu disse,
para o meu olfato, ele tem uma certa característica feminina, essa abertura. E na medida que ele vai evoluindo, ele acaba manifestando um outro elemento que é o musgo de carvalho, junto com o patchouli. E uma lavanda fica ao redor, enfim, como uma espécie de aura, né? Mas, para quem, digamos, não conhece os meandros da perfumaria, chega um momento que ele chega a ter um cheiro próximo do cigarro. Então veja, olha só, uma abertura para o meu olfato floral bem diferente, enfim, tem um toque feminino e de repente algo, digamos, muito mais seco, intenso e às vezes perturbador. Esse é o perfume. Alguns associam ele a cheiro de flores de velório, né? Ou cheiro semelhante a quando se está em um cemitério, enfim, aquelas flores que as pessoas depositaram no cemitério e elas estão se esvaindo, né, porque estão mortas, né, e é aquela junção de terra, putrefação, enfim, está associada a esse perfume. Mas, veja, essa ideia de uma abertura floral feminina para o meu olfato, e logo depois uma dimensão muito mais seca, masculina, próxima do que a mim me lembra cigarro, enfim, mostra essa junção de coisas que até então você consideraria que não deveriam ser unidas. E isso é o surrealismo, né? Essa dimensão de você pegar coisas na nossa lógica cotidiana não seriam possíveis de estarem unidas. Esse daqui está. E dadas essas características dele, os especialistas colocam como sendo um perfume semelhante ao do vampiro. Esse aspecto de sedução, enigma, o aspecto de estar em um local que está se esvaindo, a morte está pairando, e por outro lado, uma dimensão sedutora, que no íntimo nos atrai, enfim, está presente nesse perfume. Então, se você ama o vampirismo, o mundo gótico, quer experimentar um perfume que foge muito às regras do que nós temos atualmente, sobretudo com os chamados perfumes azuis e outros que estão em todos os lugares, e quer se assustar, mas por outro lado se deixar seduzir por essa preciosidade, eu te convido a conhecer o perfume Salvador Dalí. Enfim, é isso. Gratidão pela sua atenção. Se eventualmente você quiser tecer comentários, apresentar suas sugestões, fique à vontade, se manifeste no canal. Um grande abraço e que a sedução do vampirismo possa te estimular a se aventurar pelo mundo enigmático e criativo e sedutor da perfumaria.